Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como nós tentamos antecipar a promessa. Bom, antes do vídeo começar, antes de eu falar, a respeito disso, do tema, eu queria antes trabalhar o que eu estou pensando como promessa. Eu não acredito que nos dias de hoje, depois de Cristo, nós temos promessas que Deus nos faz que são incondicionais. Eu acredito que todas as promessas que o Senhor pode nos fazer, ela é condicional. É diferente das promessas que acontecem na Bíblia. Mas, mesmo assim, eu continuo crendo que Deus pode fazer promessa e Deus cumpre promessas condicionais que Ele faz para a gente. Mas eu queria falar a respeito de uma postura que nós devemos ter para que essa promessa ela seja realizada em nossas vidas ou até que aconteça, até que chegue o tempo em que essa promessa será realizada em nossa vida. A história que eu queria trabalhar para a gente poder conversar sobre esse tema é uma história conhecida, que é da vida de Abraão. E o texto que eu vou escolher como base, que eu escolhi como base, é o texto de Gênesis 12, um texto também conhecido, mas eu queria a gente refletir um pouquinho sobre a vida de Abraão e ver como é que isso ensina a gente a ter uma postura até que a gente receba a promessa que Deus fez sobre nós. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4, a primeira parte do verso 4, e o texto diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que lhe abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Então nós vemos aqui a promessa do Senhor sendo feita sobre a vida de Abraão e Abraão obedecendo a direção que o Senhor havia dado para ele e para sua família. Então Abraão, que estava no conforto da sua casa, ali próximo à sua família, numa terra onde ele cresceu, agora ele é desafiado pelo Senhor a sair dali, acreditar em sua promessa e caminhar para uma terra que Deus lhe daria. Uma das promessas que o Senhor dá, além da terra, é que Abraão teria muitos descendentes, desses descendentes haveria uma nação. Então Abraão, ele parte, com essa promessa guardada em seu coração e chega um momento em que essa promessa não havia se realizado ainda. Então Abraão questiona Deus e perguntando a ele se a pessoa que receberia a promessa que Deus havia prometido para ele seria o servo que ele tinha na casa dele. Já que nessa época, se o senhor ali, aquela pessoa que tinha um recurso, que era dona ali da propriedade, não gerasse filho, isso poderia ser dado para o servo. Então Abraão questiona a Deus se esse herdeiro seria o que nasceria de Sara ou seria um servo, já que Deus não havia dado ainda a ele e a Sara um descendente. E Deus ele vai responder esse questionamento de Abraão. E Deus vai garantir a Abraão que a pessoa que seria herdeiro da promessa não seria esse servo que Abraão tinha na casa, mas alguém que nasceria de Sara, seria gerado de Sara. Essa era a promessa do Senhor. Mas vamos ver que a promessa ela tardou. Então, passou-se os anos e Sara não gerou filho. E eles já estavam velhos. Então, o que fazer quando a promessa que o Senhor traz sobre a nossa vida demora a acontecer? Sara teve uma ideia. Qual foi a ideia de Sara? Ter uma serva a qual Abraão poderia se deitar com ela e gerar um filho. E a partir desse filho gerado por Abraão com essa serva, ser o descendente que receberia essa promessa que Deus havia dado. Então Sara, com a força do seu braço, tentou gerar a promessa de Deus sobre a vida deles. Mas o que a gente vai descobrir desse filho gerado de Agar? Que ele não era o filho da promessa. Que Deus tinha já separado o filho da promessa e que o filho da promessa seria gerado de Sara, independente do tempo em que ela deveria esperar para que essa promessa acontecesse. O ponto aqui que vai começar a ressaltar nessa narrativa é que o milagre não está em Agar, mas naquele que faz a promessa. Então Deus ele prometeu a Abraão e a Sara que daria um filho a eles e que esse seria o filho da promessa. Então Deus não vai arrumar uma outra forma de cumprir a sua promessa. Se ele disse que seria gerado por meio de Sara, então vai ser gerado por meio de Sara. Quando Deus faz essa promessa a Sara e Abraão, eles tinham por volta de 75 anos. Então já estavam com uma idade avançada, já seriam incapazes de gerar filhos, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então Deus ele queria se revelar dessa forma. E quando Sara toma essa atitude, e ela é Abraão de
ter uma serva e gerar um filho a partir dessa serva para que esse filho seja o filho da promessa, nós vamos ver que vai acontecer muito conflito entre a serva de Sara e Sara, porque a serva se achou como uma pessoa melhor do que Sara, já que ela poderia gerar filho e gerar uma alegria para o marido de Sara, e Sara não. Então houve um conflito. Então, se a gente tenta, pela força do nosso braço, cumprir as promessas que o Senhor deu para a nossa vida, isso sempre vai gerar conflitos. Porque também Deus ele quer gerar paz quando ele cumpre a promessa. Ele quer gerar tranquilidade enquanto ele cumpre a promessa. E Sara e Abraão fizeram o oposto disso. Eles tentaram antecipar o tempo que Deus havia prometido para eles. Então, depois que Sara completa 100 anos, eles recebem ali uma visita de um anjo, na verdade com 99, né? Mas recebem ali a visita de anjos. E esses anjos prometem que a promessa do Senhor aconteceria depois de um ano daquele encontro ali. E até existe a dúvida e o sarcasmo de Sara em ela rir e mentir. E os anjos falam que daqui a um ano nasceria o filho da promessa e depois de um ano nasce. Então, no capítulo 12, Deus faz a promessa com Abraão. No capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E no capítulo 21, vai nascer o filho da promessa. E por que o filho que eles geraram a partir de Agar não era o filho da promessa? Porque Deus ele não trabalha com probabilidade. Deus trabalha com convicção da sua promessa. Então Deus usa aquilo que é impossível aos olhos do homem para gerar e cumprir a sua promessa. Então a promessa se cumpre de fato, porque no capítulo 21, Isaac nasce, ele então é o legítimo filho da promessa, no tempo em que Deus estabeleceu, na hora em que Deus estabeleceu. Então existe ali uma alegria, porque eles viram a promessa do Senhor sendo realizada sobre a vida deles. A gente precisa perceber nessa narrativa e nessa história e aprender como Deus quer que essas promessas sejam realizadas em nossas vidas. Qual é a postura que Ele espera de nós até que aquilo que Ele prometeu se cumpra em nossas vidas. A primeira coisa que Ele quer é a obediência. Então, Ele fala para Abraão sair da sua terra e o que Abraão faz? Ele sai da sua terra. Enquanto ele caminha em obediência àquilo que o Senhor direcionou, a promessa se cumpre. As promessas do Senhor, elas se cumprem enquanto nós caminhamos nesse caminho de obediência. Foi enquanto Abraão caminhava nesse caminho de obediência que a promessa foi realizada. Mas algo que nós devemos ter em mente é algo muito especial aqui, que a nossa maior alegria não deve estar na promessa sendo cumprida, mas a nossa alegria deve estar no caráter daquele que promete. A alegria de Sara e Abraão não deveria estar em Isaac propriamente dito, que é a realidade da promessa. Então a satisfação deles não estava na promessa, mas no Deus da promessa. E como a gente vai descobrir isso aqui no capítulo 22, Deus convida Abraão agora a sacrificar o filho da promessa. E quando Abraão obedece, Deus vai prover o cordeiro no lugar de Isaac e vai deixar com que o filho da promessa permaneça vivo, porque Deus foi lá e proveu o sacrifício. Deus não quer nos dar bênçãos enquanto o nosso coração permanece desobediente, porque toda bênção dada a um coração desobediente será uma maldição. Então o que Deus quer de nós é uma postura de obediência a Ele, a sua palavra, e no tempo certo, no tempo que Ele determinou, a promessa que Ele estabeleceu sobre a nossa vida será cumprida e será realizada. Então que Deus possa te abençoar, que essa palavra tenha feito sentido para você e para a sua vida, que você possa refletir nisso. Então, não deixe de curtir. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe algum comentário daquilo que você gostou. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.